Jesus, o bom pastor das nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 10. Esse texto vai ser projetado para nós. Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 5, em primeiro lugar. O texto nos diz assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Eu quero começar por aqui, irmãos, depois nós vamos caminhar ainda um pouco dentro desse capítulo 10. Amados, imaginem numa sociedade como a dos dias de Jesus, em que lavrar a terra ou cuidar de animais era uma atividade do conhecimento de todos. Então, o rebanho de ovelhas era um rebanho muito conhecido, diferente do que é para nós. Eu não sei se você já esteve num ambiente em que há um rebanho de ovelhas, como elas são cuidadas, quais são as características delas, e qual o papel que esse pastor, que é o que cuida das ovelhas, exerce no cotidiano delas. Eu, que sempre vivi em lugar, em centro urbano, eu não conhecia muito não, irmãos. Assim, não sabia, não fazia muita ideia não. É recente na minha vida essa coisa de inteirar melhor desse processo. Mas para os ouvintes de Jesus, não. Eles sabiam muito bem o papel do pastor no cuidado do rebanho, no cuidado das ovelhas. Então, para um grupo que era muito conhecedor dessa atividade, Jesus, ele vem e ele se coloca como sendo ele o pastor das ovelhas do Senhor. Então, esse capítulo 10, em que Jesus traz esse ensino, ele é rico de grandes lições para aquele grupo já muito imediato. Para nós, a gente precisa transpor essa distância e pensar o papel do pastor das ovelhas. Algumas verdades são ditas aqui. A primeira, e aquela que eu quero dar mais ênfase, é que a ovelha reconhece a voz do pastor. Há uma relação muito estreita, muito próxima entre pastor e ovelha, e diário. Todos os dias o pastor está a cuidar das suas ovelhas, desde que elas nascem, desde filhotinhos, desde pequeninos. E a ovelha, então, ela, por conta de ser cuidada todos os dias, ela começa então a discernir com clareza a voz do seu pastor. E o texto aqui vai mostrando exatamente isso, que ela ouve a voz do pastor, ela distingue a voz do pastor e ela vai na direção do pastor a segui-lo. E ela rejeita as outras vozes que vêm para elas, porque ela reconhece que nenhuma outra voz é o pastor da vida delas. É o cuidador, o protetor, o provedor da vida delas. Nós estamos, queridos, em um desafio muito grande como igreja, tentando construir nas nossas vidas e nas nossas famílias o hábito de estarmos com o bom pastor das nossas vidas
todos os dias. Nós estamos com um desafio de construir o hábito de abrir a palavra do Senhor, ler, orar, falar com Deus e ouvir a sua voz todos os dias. E talvez não haja um texto na Bíblia tão claro para mostrar o valor, os benefícios dessa atitude. Estar com o pastor todos os dias era algo incrível para aquelas ovelhinhas. A falta do pastor significava uma perda muito grande. A ausência do pastor, perder o pastor de vista, deixar de ouvir a sua voz, faria com que ela tivesse perdendo também direção, ela já não saberia para onde ir, proteção e segurança. E se o pastor permanecesse ausente por muito tempo, ela também perderia provisão. Olha quanta coisa envolvida. E o grande desafio para nós é que nós não nos achamos ovelhas. Porque a gente pensa assim, não, se eu não procurar Jesus todos os dias, eu posso ficar sem procurar Jesus todos os dias durante muito tempo. Eu tenho comida em casa, minha geladeira está abastecida, o meu armário está abastecido. Não vai acontecer isso. Não tem nenhuma consequência. Eu posso estar sem buscar ouvir Jesus todos os dias, mas eu sei para onde ir. Eu sei o endereço da igreja, eu sei o horário das atividades. Eu já conheço aquele grupo. Sem perceber, nós pensamos assim, que nós não precisamos de um contato diário com o pastor das nossas almas, porque a gente já se escorou, se protegeu, se ajeitou e não percebe os riscos da ausência dele. A verdade é que a gente olha textos como esse com muita dificuldade de perceber que nós somos as ovelhas. E que ele continua sendo o bom pastor das suas ovelhas. O versículo 3 diz que o pastor, ele tem uma atitude positiva para com as ovelhas. Ele diz assim, ele chama suas ovelhas pelo nome. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O pastor, ele vem, ele se coloca, ele se aproxima, e ele sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. Ele as identifica pelo nome. E ele vai chamando nome por nome, nome por nome. E ele não se esquece de nenhuma delas. Não há nenhuma ovelha do bom pastor que seja preterida, que seja deixada de lado, que não tem o seu nome chamado. O que Jesus quer das nossas vidas, da minha, da sua vida, todos os dias, é que nós possamos ouvir a voz dEle, ouvir o chamado dEle para as nossas vidas, obedecer a esse chamado, a esse comando, e segui-lo, e Ele vai nos guiar. Ele chamava as ovelhas pelo nome, e saía com elas, a porta se abria, e elas vinham juntas, seguindo o bom pastor, e ele era o responsável pela condução delas, ele que as levava para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. E é com ele que elas
passavam o dia. Versículo 4. Confirma a importância de ouvir, de discernir a voz do bom pastor. Depois de reuni-las, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Imaginou a cena? Montou aí na sua mente? Ele as nomeia, chama, e vai adiante delas. E agora elas o seguem, porque ele irá conduzi-las. É Ele quem vai conduzir a sua vida, se você permitir. É Ele quem vai conduzir a sua família, se você buscar por Ele. É Ele quem vai se manifestar a você, chamando você pelo seu nome, para que você obedeça, e Ele te mova do lugar onde você está, para onde Ele deseja te levar. O versículo 5 é categórico. Nunca seguirão um desconhecido. Nunca seguirão um desconhecido. Nunca. Nunca. Porque elas aprenderam a discernir a voz do seu pastor. Elas não nasceram sabendo, tá, queridos? Mas o convívio, a proximidade, o cotidiano e a rotina faz com que agora elas ouçam com clareza a voz do pastor, e isso é protetor para a vida delas, porque o primeiro versículo faz o alerta de que existem ladrões e salteadores, e eles são ameaças às ovelhas, mas as ovelhas reconhecem que aquela não é a voz do bom pastor, porque a voz do bom pastor é muito clara para elas. Quem não reconhece a voz do bom pastor, quem não consegue reconhecer a voz do bom pastor, está sujeita a ouvir outras vozes, e a seguir outras vozes, e a obedecer outros comandos, que nada tem a ver com o projeto de Deus para as suas vidas, para as suas famílias, que não as levarão às águas tranquilas, nem a pastos verdejantes. Colocam em risco suas vidas pelo simples fato de não buscarem comunhão, que não buscam ouvir e obedecer a voz do bom pastor. A consequência de se viver a vida sem ouvir a voz do bom pastor, a consequência de se viver a vida sem buscar discernir a voz dele, sem ter intimidade com ele, para que a voz dele seja discernida no meio das outras vozes, é que a ovelha estará sujeita a seguir qualquer um outro, mas somente o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem se arrisca? Quem vai tentar sorte? Interessante que ele vai chamando as ovelhas, e é a voz dele que as encoraja ao movimento, a avançarem, a irem adiante, a lutarem mais um dia. Quantas vezes eu e você, nas nossas manhãs, estamos precisando de uma voz que nos encoraje a seguir em frente e a olhar para frente com esperança. Quantas vezes eu e você, diante das lutas, dos dilemas, das circunstâncias difíceis, das perdas, ou das nossas próprias misérias interiores, com tudo em casa, irmãos, com todo mundo com saúde, com alimento, com roupa, com teto, com coberta, mas parece que falta alguma coisa. Parece que falta uma direção, uma palavra de comando que venha sobre as nossas vidas e nos encoraje a seguir em frente, e que nos conduza para aquilo que nós não conseguiremos ir sozinhos. E eu e você podemos estar cometendo o pecado de não buscarmos ouvir a voz do bom pastor
das nossas almas. Ficamos à mercê de outras vozes do nosso coração, dos nossos pensamentos. Versículo 14 e versículo 15, ainda do capítulo 10. Esse texto diz assim para nós: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele reafirma isso. Mas agora ele coloca um parâmetro inimaginável. Ele aprofunda essa relação entre pastor e ovelha de um jeito surpreendente para quem estava ouvindo. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Duas verdades incríveis aqui. A primeira é que Jesus Cristo, ele faz relação da intimidade, do relacionamento próximo, da proximidade dele com a ovelha, da profundidade do relacionamento. Ele faz relação, sabe com quem? Com o próprio Pai eterno. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas assim como sou conhecido de meu Pai. Eu conheço minhas ovelhas assim como o Pai me conhece. Eu conheço os sentimentos das minhas ovelhas. Eu conheço os pensamentos das minhas ovelhas, as intenções das minhas ovelhas. Nós somos esses quem o bom pastor conhece: pensamentos, intenções, sentimentos, reações. A palavra não precisa sair dos nossos lábios, e Ele já sabe tudo de nós, assim como Ele é conhecido do Pai. Ele conhece a mim, e Ele conhece a você, e Ele conhece cada um e cada uma do seu rebanho. Qual o temor, qual o nosso temor de nos desnudar diante de Jesus? Qual o nosso temor de abrir o nosso coração, confessarmos os nossos pecados, contarmos nossas alegrias, falarmos dos nossos medos, num tempo a sós com Ele? Até quando nós vamos resistir? Até quando nós vamos colocar isso lá embaixo na nossa lista de prioridades? Porque esse bom pastor que nos conhece tudo de nós, Ele nos ama como nós somos, e Ele dá a sua vida. Ele deu a sua vida, conhecendo tudo de nós. Conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas, conhecendo quem elas de fato são. Ele escolheu amar. Ele escolheu o amor sacrificial. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu entregar-se pelas ovelhas, para que as ovelhas tivessem vida, e vida em abundância. A pergunta não é o que Jesus vai fazer pelas ovelhas. A pergunta é para mim e para você: que tipo de relacionamento nós queremos alimentar com o bom pastor das nossas vidas? Versículos 27 a 30, ainda do capítulo 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Quantas vezes Jesus está reafirmando isso?
Elas ouvem a minha voz, elas ouvem a minha voz. Essas minhas ovelhas me conhecem. Eu chamo pelo nome e elas sabem que sou eu, e elas me obedecem, e elas me seguem. Parece, sabe aquela coisa assim, da alegria de um pai em falar de um filho? Esse é meu filho, olha como é que... Gente, esse texto, Jesus vai repetindo isso, essa relação dele com as ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas me são íntimas. As minhas ovelhas me são íntimas. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca morrerão. Você pensa o choque que era isso para os ouvintes de Jesus? Tudo bem, que algum tipo de cuidado, algum tipo de proteção, alguma coisa. Mas agora Jesus vai se aprofundar, ele está dizendo, não, vocês não estão entendendo ainda. A minha relação com as minhas ovelhas, ela ultrapassa todos os limites do amor, da entrega, da renúncia. A referência não é nenhum tipo de amor humano. O padrão já não é mais o amor entre as pessoas, mas é o meu relacionamento com o meu Pai. Se a gente quer colocar uma referência, ela está no céu e não na terra. Porque a minha presença garante vida e vida eterna para aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. É mais que um rolezinho na beira do rio. É mais que um rolezinho show de bola num gramado daqueles. É infinitamente mais. O texto continua e ele reafirma que a ovelha dele deve ter, não é pode ter, mas ela deve ter absoluta segurança nos braços dele. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Jesus garante às ovelhas segurança de vida eterna. Esperança de vida eterna, eu nem penso que esperança é uma boa palavra quando a gente fala de vida eterna. Porque normalmente nós usamos esperança num sentido de que nós aguardamos que algo aconteça, mas nós não temos segurança de que vai acontecer. Então nós temos esperança de que vai acontecer. Mas vida eterna, prometida por Jesus, ofertada por Jesus para suas ovelhas, não é isso. É uma certeza, é uma segurança, porque repousa, se apoia na autoridade do próprio Senhor e não na nossa. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez. Não é por quem nós somos, mas por quem Ele é. Não é por aquilo que nós falamos, mas é porque a palavra dEle nos foi falada. Esse pastor conduz as suas ovelhas, sem perdê-las, à vida eterna. A comunhão vai se tornando tão grande, a proximidade é tão intensa, o relacionamento é tão próximo, que o desfecho dele já não cabe nesse mundo, que o desfecho desse relacionamento já não dá mais para esse contexto. O mundo inteiro ficou pequeno para o relacionamento entre esse pastor e sua ovelha. Agora os céus aguardam, agora o céu é o cenário, agora a eternidade é o cenário desse relacionamento que começou
aprendendo a ouvir a voz do pastor. Essa é a segurança da ovelha de Jesus. O bom pastor das suas vidas as sustenta, as defende, as protege, as alimenta, as guarda nesse tempo e as conduz para a eternidade. Eu quero encerrar a minha fala fazendo algumas considerações. Primeira, enquanto nós pensarmos discipulado como um movimento humano, nós vamos ter problema. Enquanto nós pensarmos que, você pode, semana passada eu falei um pouco sobre isso, você pode pegar a pessoa mais competente para discipular alguém. Você pega a pessoa mais competente para discipular alguém, ela tem todos os atributos, todas as qualidades, todas as características para discipular alguém. Ela só conseguirá discipular quem? Quem quer se comprometer com Jesus. Você pode ter o melhor currículo, o melhor material, pode ser online, pode ser presencial, pode ser o que for. Mas a vida cristã, o discipulado cristão, ele não começa com isso, ele começa com uma relação com Jesus. É a partir da relação com Jesus que os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos de irmãos, o relacionamento do evangelismo, do discipulado, eles acontecem com pessoas que estão buscando ouvir a voz do bom pastor todos os dias e a cada dia. É o desejo de ouvir mais de Jesus, essa busca por Jesus, esse desejo por estar com Jesus todos os dias, é que abre a porta para que os relacionamentos se travem e haja ajuda mútua entre irmãos. Mas não é o relacionamento entre irmãos que produzirá o que só Jesus pode produzir na vida de sua ovelha. Nós podemos encher a igreja fazendo muitas coisas. Nós podemos encher a igreja fazendo muitos entretenimentos. Comida enche a igreja. Evento com comida enche a igreja. É difícil encher a igreja. Difícil é fazer discípulos. Porque para fazer discípulos, nós precisamos nos prostrar ante Jesus. Porque a tarefa que Ele deixou é acima das nossas possibilidades. Nós vamos precisar aprender a depender dEle todos os dias. Sábado passado, esse negócio foi ontem à noite. Ontem à noite não é sábado passado, né, irmãos? Ontem à noite foi um dia de muita bênção aqui na nossa classe de EBD, dos jovens. Nós, os jovens, nós tivemos um momento muito bom. Nós conseguimos descobrir que nenhum de nós estava levando como deveria o processo discipular que está sendo proposto. Nenhum. Cada um tinha uma luta. Não tinha um ali que não tivesse. Isso foi muito bom, irmãos. Não foi alegre, não foi festivo, mas foi muito bom. Porque a gente pôde se olhar e dizer, nós precisamos mudar. E a gente quer mudar junto, sem deixar ninguém para trás. Cada um vai ter uma velocidade, cada um vai ter uma reação, um jeito, mas a gente quer fazer isso junto, porque a gente está percebendo que não dá para ficar sem ouvir a voz do bom pastor das nossas vidas.
Isso vale para o jovem, mas um pouquinho antes eu estava lá no encontro dos preferenciais, e vale para os preferenciais tanto quanto para os jovens, para o casado, para o solteiro. E a gente tem conversado tanto, e a gente diz, poxa, quantas decisões importantes um jovem tem para fazer na sua vida? Quantos desafios? Que saudade da época que ainda tinha o dia do brinquedo. Pensa que coisa boa. Pegava o seu brinquedinho, era o dia do brinquedo. Eles não têm mais o dia do brinquedo, irmãos. Isso causa dor, isso é terrível, não ter o dia do brinquedo. Eles estão aprendendo a gostar de café. Olha que coisa terrível. Adulto toma café. Não tem um achocolatado no local de trabalho, sempre é café. Tem um cafezinho da tia. A gente aprende a tomar café porque é o que tem. Quantas decisões na área afetiva, sentimental, que podem definir toda uma trajetória de vida. Trabalho. Eles têm que ganhar o dinheiro deles agora. Não dá mais para perguntar assim, mas o que é que dá dinheiro? Porque a única coisa que dá dinheiro, quando se tem, é pai e mãe. Não tem mais nada nessa vida que dá dinheiro. Se tiver ainda. Porque às vezes nem o pai e mãe estão dando dinheiro mais, porque eles também não têm. Eles têm saudade dos pais deles que tinham dinheiro para dar para eles. Você vê a fase que nós estamos. Carreira. Que curso fazer? Vai conciliar, trabalhar de segunda a sexta, estudar à noite. Mas eu quero casar. Tem que arrumar um namorado primeiro, minha filha, calma. Olha que luta que é isso. Eu estou falando isso, irmãos, porque essa é a realidade de um jovem, mas eu poderia pegar de um casal e falar de um idoso, com todas as limitações que a idade traz. Eu poderia falar de qualquer etapa da vida. Quem vai fazer essas escolhas sem ouvir a voz de Jesus? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que ousaram fazer isso. E o que elas colheram como resultado? Elas aprenderam não com a sabedoria, mas com a... Falem alta. Oi? Com a dor, com a consequência. A Judite ficou feliz agora, irmãos. Os irmãos deram a mesma alegria que vocês me dão quando eu falar, porque era uma lição da nossa EBD. Eu quero terminar, irmãos. Eu quis descontrair porque o assunto é sério, senão ele fica muito pesado. Mas hoje eu quero te chamar para a decisão mais transformadora da sua vida. A gente acha que é só quando é um apelo para salvação. Mas isso é igual casamento. Fala, não, mas no dia que eu casei, você vai casar. Quem vive casado, casamento que supera a adversidade, a gente que quis ficar casado todo dia. Eles renovaram aquela aliança muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. O que eu quero te dizer é que quando você entender o chamado de Jesus para a sua vida, pode ter pouco tempo, pode ter muito tempo, pode ter meses, pode ter anos, mas um dia você entendeu que o Senhor te chamava para estar com Ele. Ele te chamou, Ele chamou o teu nome. Você ouviu o seu nome. Jesus te chamou, não importa a circunstância que você estava, mas você discerniu a voz dele no meio de tantas vozes. E esse é o testemunho de transformação que nós temos de tantas pessoas. Foi na igreja, foi em casa, foi no trabalho, foi não sei onde, mas tem algo em comum. Aquele dia eu discerni Jesus na minha vida, e eu desejei para sempre estar com Ele. Hoje eu quero te chamar a renovar essa aliança. De todo dia, estar com Ele, escolher estar com Ele, até que nada mais importe, até que de fato
Ele seja prioridade. Talvez alguém aqui nessa noite diga: pastor, eu nem nunca quis estar com Jesus, essa ficha nem nunca caiu para mim. Mas se o Senhor está te chamando hoje, se é hoje, primeira vez, não importa a sua idade, mas se pela primeira vez é hoje que você está discernindo a voz de Jesus na sua vida, eu quero te dizer: abrace Jesus com todas as suas forças. Se entregue a Ele e diga: eu não quero nunca mais dirigir a minha vida. Nunca mais. Eu quero que o Senhor me dirija. Eu quero estar contigo até o final.